E esse é o único canal no YouTube que tem a Bíblia comentada versículo a versículo. Por isso, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa jornada de aprendizado da palavra. E a você aí, o meu salve, salve, gente boa! Vamos juntos? Nesse vídeo, o tema é o seguinte: Jerusalém Celestial e a cidade do Deus vivo. Vamos aprender um pouco mais sobre isso e entender o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Por isso, não sai daí, fica comigo até o final. Vamos junto? Antes de mais nada, inscreva-se aí no canal, né? Sempre esse lembrete para que você esteja assistindo o vídeo e não deixe aí de se inscrever. Eu recomendo também clicar no sininho, e clicando no sininho você vai ter dois grandes benefícios, né? Um é de ficar por dentro de tudo que acontece no canal, todas as novidades dos próximos livros que a gente vai estar estudando aqui da Palavra de Deus, e aí assim você recebe essa notificação e você consegue assistir antes da maioria. E a segunda coisa é que, como a gente está de segunda a sábado, às 6 da manhã, com esse lembrete, esse aviso da Palavra de Deus, você vai se despertando, você se lembra que você precisa estudar a Palavra de Deus, que você não pode desperdiçar, que você não pode iniciar o seu dia, né, sem a Palavra de Deus. Aquilo que a gente já falou em outros vídeos, né? A Bíblia fala do café de Deus. O que é o café? É buscar Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. C-A-F-E, é o café. Então, antes do café da terra, vamos buscar o café do céu. Vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 22. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22, vai falar assim: Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aqui, né, novamente, tem essa expressão mas, que a gente já falou, juntamente com porém, entretanto, contudo, todavia, elas representam uma oposição. Quando você olhar e enxergar num texto essas palavras, você precisa dar uma parada e tentar identificar quais são os dois argumentos contrários. Porque antes dessa palavra vai existir um argumento, você precisa identificar no texto aquele argumento, e depois dessa palavra vem um outro argumento que é contrário, que é oposto. Então esse versículo aqui ele já começa com essa expressão mais, e aí então ele vai introduzir aqui nesse assunto, do versículo 18 até o 21, ele está fazendo o povo lembrar e voltar para os fatos históricos, para aquilo que aconteceu no Sinai, e a partir daqui ele começa a apontar para Sião celestial. E aí ele vai traçar então aqui as diferenças entre aquele povo ali, os leitores da carta aos Hebreus, que vale também para nós hoje, a mesma coisa vale para nós, contextos históricos diferentes, mas com o mesmo aprendizado, e que o povo não tinha vivido ali na época de Moisés, né? Naqueles fatos ali então históricos. Muito importante para a gente entender, e assim faz parte desse ponto-chave para a gente entender todo esse texto que começa aí no versículo 18 e vai até o que nós chamamos hoje aí de versículo 19, desse capítulo 12 da carta aos Hebreus. Mas antes então da gente entrar a fundo e comentar a respeito desses textos, eu já peço a você aí que a gente precisa dessas ajudas. A gente tem feito esse trabalho de forma totalmente independente, é um trabalho inédito e exclusivo que você só vai achar aqui, com o objetivo de estar abençoando vídeos e levar pessoas à palavra de Deus. Quanto mais gente em contato com esses vídeos, mais pessoas estão em contato com a palavra de Deus. Você pode fazer isso de várias maneiras, de várias formas. Uma delas, querido, além de ser de graça, você não vai desembolsar nada, é rápido e fácil. É o famoso triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Curtindo, comentando, o YouTube já no seu algoritmo indica e recomenda esses vídeos para outras pessoas, e compartilhando você leva esse vídeo para pessoas além do algoritmo do YouTube e pessoas que talvez nunca receberiam essa recomendação, a indicação do YouTube. Outra maneira de você também ajudar o nosso canal e o nosso ministério é indo nesse QR Code que vai ficar aqui ao longo de todo o vídeo até o final, ou na descrição do vídeo, no primeiro link que aparece ali na descrição. Tanto faz, os dois vão abrir o mesmo menu. Nesse menu de opções, você vai ter as maneiras pelas quais você vai adquirir esses livros que eu escrevi, que eu tenho certeza que vão ser bênçãos. Ali tem a sinopse, o assunto dos livros, e você vai poder encontrá-los em formato digital, em papel. Tem o nosso canal na Amazon, no Mercado Livre, na Americanas, e dessa maneira você vai estar adquirindo algo que vai edificar, e eu tenho certeza que não só vai abençoar a tua vida, como você ainda vai adquirir para abençoar a vida de outras pessoas. Tá certo? Então vamos lá. Esse versículo 22, que começa com mais, ele vai falar a expressão novamente, tem de chegado. Essa expressão que já foi falada lá no versículo 18, só que está na negativa. Então lá no versículo 18 está falando na forma negativa, e aqui está falando na forma positiva. Ou seja, lá eles não tinham. Essa expressão tem de chegado significa se aproximar, significa vivenciar, né, experimentar. Então lá no versículo 18, eles estavam falando assim: vocês não experimentaram, vocês não vivenciaram aquilo que estava com Moisés. Mas, e aí é isso que a gente precisa identificar, são esses argumentos aqui que ele está falando, que são contrários. Não é a relação do Sinai que é oposto à relação
da Sião celestial. Não são os sentimentos do Sinai que são opostos aos sentimentos da Sião celestial. Mas o que é oposto aqui é esse tem de chegado. Lá não tem de chegados e aqui tem de chegados. Então, esses são os argumentos opostos. Ou seja, lá você não teve essa experiência, você não teve essa aproximação. Mas não se sinta invejado, não se sinta que você é menor, que aquele povo lá vivenciou algo muito maior do que vocês. Por quê? Porque vocês também estão vivendo um outro momento diferente daqueles, mas vocês têm chegado à Sião celestial. Então vocês não chegaram na Sinai terrestre, mas vocês estão chegando, se aproximando da Sião celestial. Então esse tem de chegados e não tem de chegados é que são os argumentos opostos que essa expressão mais está então separando. Segundo ponto que a gente vai observar aqui, querido, que é importante a gente ressaltar aquilo que o autor quer comparar. Então, existe a expressão que é oposta, não tem de chegado e tem de chegado. Agora, existe essa questão do Sinai e da Sião celestial, que é o que o autor quer comparar. Então, existe aquilo que é argumento, existe aqueles argumentos que são opostos, não tem de chegado e tem de chegado, e existem os argumentos que estão sendo utilizados como comparação. Isso é muito importante na interpretação do texto, porque essa interpretação errada vai trazer uma série de outras consequências. Então é por isso que é importante você estudar toda a carta aos Hebreus, porque quando você fica em certa dúvida em relação ao texto, você pergunta para o próprio autor. O próprio texto, ao longo de toda a carta, vai dar a tônica, vai dar o tom, né? Vai puxar a linha que você então vai pegar ali para você dar essa sequência ali. Então, por isso é muito importante essas questões da interpretação do texto, porque uma interpretação errada pode levar as pessoas a acharem que o autor aqui da carta aos Hebreus está negando, menosprezando toda a experiência de Moisés no Sinai, ou que aquilo dali foi um conto da carochinha, uma fábula, ou que nada daquilo aconteceu, ou que o autor aos Hebreus, porventura, estivesse dizendo que os leitores dessa carta precisavam desprezar o que aconteceu no Sinai. Não é nada disso. Isso é tudo mentira. O que o autor realmente está querendo dizer aqui é que aquilo que aconteceu no Sinai é semelhante ao que eles estão vivendo ali, porém em épocas distintas, experiências distintas, mas que ele está comparando, dizendo assim, olha, o que aconteceu lá no Sinai, vocês estão tendo essa experiência, a oportunidade, esse privilégio de poder estar vivenciando coisas parecidas com aquela do Sinai. A diferença é que lá era o Sinai, era coisa visível e terrestre, e vocês estão naquilo que é celestial, na Sião celestial. Se o que já ocorreu é verdade, e temos a certeza que a gente viu isso nos versículos de 18 a 21, então nós não precisamos nos preocupar com o futuro. Por quê? Porque o Deus é o mesmo. Essa é a tônica, esse é o recado que o autor da carta aos Hebreus está trazendo. Se a gente entende que aquilo é real, se a gente entende que aquela foi uma manifestação poderosa de Deus, se a gente entende que aquele espetáculo, como a gente falou no vídeo passado aí, realizado ali no Sinai, foi algo incomparável, uma demonstração de um poder inalcançável, de um Deus inalcançável, de um Deus todo-poderoso, a gente, nesse mesmo Deus que nós carregamos hoje, podemos ter a esperança de que não há situação que Deus não possa modificar. Estão entendendo? Então, por isso é importante a gente entender esse aprendizado. Por isso é importante a gente não desvirtuar o assunto do texto e a tônica do texto. Independente da aplicação que você vai colocar, talvez numa pregação, numa mensagem ou aí no estudo bíblico, a aplicação ela é diversa, né? Esses versículos eles são pregados aí há quase 2000 anos, né? Então, independente da aplicação, a gente não pode esquecer esses princípios elementares e fundamentais do texto, que é essa motivação para alguém que está passando por uma tribulação, um momento de angústia, um momento de dificuldade, um momento de tristeza, e entender, olha, aquele Deus que agiu no passado, ele pode agir e ele vai agir na tua vida. Então, tenha fé. Por isso, o capítulo anterior, o autor vai dedicar a rememorar, a lembrar de episódios e de homens e mulheres que são exemplos de fé. Para quê? Para que a gente se apegue nesses exemplos como testemunha, como alguém que está olhando ao nosso redor, a gente se apegue neles e a gente encontre forças para vencer o futuro. Esse recado a gente não pode deixar de entender na carta aos Hebreus de jeito nenhum. Terceira coisa que a gente vai observar, relacionada ao Monte Sião, se você for fazer essa pesquisa pela palavra Monte Sião, só no livro de Salmos, quase todos, é muito salmo em que você vai ver essa expressão Monte Sião. Livro de Isaías, várias vezes, essa expressão do Monte Sião. Agora, a primeira ocorrência dessa expressão de Sião, de monte, a primeira ocorrência na Bíblia em que essa expressão vai aparecer, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 7, fala assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então ali foi a primeira vez que essa expressão Sião, ela vai aparecer então na Bíblia. Só que vai tomar ali uma proporção, a gente vai falar um pouco
sobre isso um pouco mais para frente, que vai entrar na graça de Deus, né? Vai entrar no agrado de Deus por causa da ação de Davi. Mas vamos ver mais uma utilização dessa expressão para a gente também entender o sentido. O bom da gente ir lendo os textos é que a própria Bíblia vai trazendo para nós o sentido, ela vai agregando o significado dessa palavra para a gente entender a abrangência e tudo aquilo que Deus queria passar através dessa expressão. E assim a gente vai entendendo o significado. Salmo 125, versículos de 1 a 3. Livro dos Salmos, capítulo 125, versículos de 1 a 3, fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é de redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Vamos dar mais uma lida, antes de ter uma explicação muito importante, mas antes disso vamos dar uma lida também no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1. Primeiro dos Reis, capítulo 8, versículo 1, fala assim: congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Eu gosto de ressaltar, né? É primeiro livro de Samuel, primeiro livro das crônicas, primeiro livro dos reis, segundo livro. Então, no Antigo Testamento aqui é livro, então a expressão é no masculino, né? Para você evitar, se eu for pregar a palavra, não diga primeira ou segunda reis, porque não é uma carta escrita aos reis. É o primeiro livro que fala a respeito dos reis. Que a gente tem às vezes a mania no Novo Testamento, é carta. Então é a primeira carta. Mesmo no Novo Testamento você também precisa diferenciar. Porque existe a primeira carta de e existe a primeira carta a. Então Coríntios é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. João é a primeira carta, segunda carta, terceira carta de João. Pedro, primeira carta, segunda carta de Pedro. Agora Timóteo, Filemão, é a carta a Timóteo, carta a Filemão, porque é a carta de Paulo a Timóteo, de Paulo a Tito, de Paulo a Filemão. Então é importante a gente entender isso para a gente não correr o risco de falar primeira a Pedro, como se alguém estivesse escrevendo para Pedro. Não, foi Pedro que escreveu, então é a primeira de Pedro. Primeira de Timóteo, como se Timóteo tivesse escrito a carta. Não, quem escreveu foi Paulo a Timóteo. Então são as diferenças básicas, e aqui só uma aula aí, que talvez você nem aprenda muito isso aí em seminário. Mas é importante para a gente poder, na hora de pregar, na hora de falar em público, a gente falar da maneira correta. Voltando aqui para o nosso texto, o significado exato dessa palavra Sião, ele é incerto, ele não carrega sobre si, né, seja Zion, seja Zion, no hebraico ou no grego, qualquer expressão é um nome de lugar que não tem um significado certo. Agora, nesses textos e em outros textos, você dá uma busca aí você tem um aplicativo da Bíblia, você buscar por essa palavra Sião, relacionada exatamente ao monte Sião, essa expressão Sião, a primeira aparição dela está lá no segundo livro de Samuel 5, versículo 7, e depois ela aparece muitas vezes no livro de Salmo, de Isaías, no livro dos reis, na história de Davi, de Salomão, ela também vai aparecer muitas vezes. E o que a gente vai observar desses textos é que está se referindo a uma fortaleza, está se referindo a um monte em que Deus se agrada. Repare que aí já começa no Antigo Testamento ainda, mesmo antes de Jesus, a sair toda aquela figura do Sinai, porque o Sinai tem a representação, tem toda a representatividade dessa demonstração do poder, da incomparável presença de Deus e de como nós somos pequenos demais diante dessa presença de Deus, mas o monte que vai entrar e vai ser expressado ali como a cidade de Davi, como a cidade de Deus, como a fortaleza, o particular do Senhor, como algo que é assim da menina dos olhos de Deus, é então Sião, que é essa fortaleza, que é o local onde vai ficar o templo e posteriormente também a própria Jerusalém. Jerusalém também é mencionada, Sião às vezes é mencionada no lugar de Jerusalém e também no lugar de Israel. Como Jerusalém, como a cidade de Jerusalém. Vamos dar uma olhada lá no segundo dos Reis, capítulo 19, versículo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 21, fala assim: e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. O próprio versículo já vai falar dos mesmos personagens, citado com nomes diferentes. Sião e Jerusalém. Filha de Sião, filha de Jerusalém. Ou seja, o próprio texto já está explicando para a gente que Deus está chamando de Sião a própria Jerusalém. Agora, o povo de Israel, tem versículos da Bíblia que é mencionado como o povo de Sião. Vamos dar uma olhada no Salmo 149, versículo 2. Salmo de número 149, versículo 2, fala assim:
Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei os filhos de Sião. Ou seja, o próprio Israel é mencionado aqui como Sião. Ao invés de falar de novo filhos de Israel, ele fala filhos de Sião, trazendo essa representatividade. E aqui a gente começa a ver a abrangência da importância de Sião diante de Deus, e que Deus vai carregar ao ponto de comparar a própria cidade de Jerusalém ao monte e todo o povo de Israel como filhos desse monte. Estão entendendo a importância que Sião começa a ter no Antigo Testamento, não exatamente para o povo, mas para Deus? Um outro texto também importante é Isaías 46, 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 13, vai dizer assim: faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha própria glória. Eu fiquei até meio na dúvida do livro de Isaías para procurar texto falando sobre Sião, porque é muito texto. Se você for procurar no livro de Isaías, no livro dos Salmos, essa expressão Sião, se der a busca aí, você vai ver que tem muito texto. Eu recomendo ler a maioria deles. Mas é importante a gente entender, para que a gente entenda o que o autor está querendo dizer aos Hebreus lá no capítulo 12, quando ele menciona Sião, não é uma cidade qualquer, não é algo que, é uma cidadezinha que não tem importância, é um montezinho que não tem importância, não. Falar para um judeu, falar para principalmente um judeu daquela época, falar para alguém que era um israelita, descendente de Israel, falar no Monte Sião, automaticamente a mente dele já transportava para essa importância. É algo tremendamente importante e para Deus, e muitas vezes comparado à própria Jerusalém e ao próprio Israel. Quando está falando no texto lá de Hebreus 12, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, vamos dar uma lida também no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do 12 a 19, fala assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Então a arca do Senhor vai entrar na cidade de Davi, que é a Jerusalém. Hoje, não toda a Jerusalém, né? Hoje se tem lá a marcação, né? As expressões ali separado do que seria exatamente a cidade de Davi, daquilo que é propriamente dita a cidade de Jerusalém, de acordo com os limites de hoje, mas naquele tempo era considerada a mesma coisa. E Sião, ele foi tomando essa grande importância, e quem tem uma grande responsabilidade por trazer essa importância de Sião, e que eu fico olhando o texto assim, eu falo, rapaz, Deus olhou para isso tudo, e Deus se agradou tanto dessa pessoa, foi Davi. E aí eu fico olhando ali tudo como Davi foi trazendo essa importância, e a alegria que Davi tinha relacionado à presença de Deus. Então, nesse texto de 2 Samuel 6, do 12 ao 19, ocorre a chegada da arca a Jerusalém. E a arca significava a presença de Deus. O que simbolizou isso para Deus? Como que Deus olhou, Deus encarou isso? Desejo pela presença e o símbolo de um Deus vivo que habita com o seu povo. O que chamou a atenção de Deus e que Deus vai trazer uma importância para Sião, baseado em Davi, no que Davi fez, na importância que ele deu ao saber da notícia. Olha, a presença de Deus está na casa de Obed-edom, e onde está a presença de Deus, a bênção. Aquilo trouxe uma alegria no coração de Davi, que é notório quando a gente lê aquele texto do segundo livro de Samuel, capítulo 6. Você lê todo o capítulo, né? Eu recomendo a leitura desse capítulo, você vai perceber a alegria de Davi, e ele falando, inclusive, diante de Mical, olha, nada vai me impedir de demonstrar para Deus a minha alegria e o prazer, porque a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Então essa importância que Davi traz, a presença de Deus, isso é fantástico, e o que a gente vai começar a perceber, lendo as outras aplicações, se você ler pelo menos aí uns 30 textos onde a palavra Sião é mencionada depois disso aqui, livro de Salmos, Isaías, e outros livros, você vai ver como ela é retratada como fortaleza, como um lugar em que Deus ama, um lugar que Deus gosta tanto, ao ponto de comparar a própria cidade de Jerusalém e todos os israelitas, simplesmente mencionando a palavra Sião. Ou seja, essa expressão e a alegria de Davi demonstram a alegria do Deus que não quer simplesmente fazer manifestações, fazer demonstrações, mas quer habitar com o povo. Quando o autor lá no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 22, ele está falando assim, ó, vocês têm chegados a esse monte, significa, dentre outras coisas, também isso. Olha, vocês estão chegando a uma presença de um Deus que quer habitar com. Vocês estão chegando diante de um momento de um Deus que ele não quer simplesmente fazer por ou fazer para, mas ele quer fazer junto, ele quer interagir, ele quer vocês ao lado dele, ele quer vocês participando dele. Fantástico, não é, né, querida? A Bíblia ela é tremenda.
E pelo final, querido, quando está falando aqui de hostes de anjo, o texto termina falando, né, da Sião celestial, a cidade de Davi, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, que são a mesma coisa. A gente já percebeu isso. E vai falar que há incontáveis hostes de anjo. Quando está falando aqui hostes de anjo, eles sempre servem à majestade de Deus. Tem textos, eu vou deixar aqui, não vou ler para a gente poder encerrar logo o vídeo, mas se quiser você leia aí Deuteronômio 33, versículo 2, está os textos aqui embaixo, Salmo 68, 17 e Daniel 7, 10. Vou repetir. Deuteronômio 33, 2, Salmo 68, 17 e Daniel 7, 10. Quando o autor dos Hebreus está trazendo essa expressão e a incontáveis hostes de anjos, ele está querendo trazer aqui que ele está falando de uma celebração, que ele está falando aqui de um momento festivo, assim como originou toda essa alegria e o amor de Deus pelo Monte Sião, através daquela alegria de Davi, aquela expressão de uma alegria pela presença de Deus. Davi reconhecendo a importância, a necessidade e como era imprescindível, não tem como viver sem a presença de Deus. Essa mesma alegria o autor dos Hebreus está trazendo aqui, porque o contexto que ele está falando aqui é de uma festa, é de uma celebração. Você está diante do Monte Sião, celebrando com Deus, uma hostes de anjos diante ali de você, numa grande celebração, num Deus que quer agir num Deus que quer habitar, num Deus que quer viver conosco. Por isso Jesus é chamado do Emmanuel. Glória a Deus, né, querido? Que Deus te abençoe. Esse versículo 22 termina com a Universal Assembleia. Universal Assembleia eu não vou falar nesse vídeo aqui porque está junto e faz parte do versículo 23. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre essa expressão, Universal Assembleia. Não pense que eu esqueci, mas é porque isso está dentro do próximo versículo, na realidade. Espero que tenha sido bênção para você, esses aprendizados desse versículo, e que Deus continue a te abençoar aí, querido, rica e abundantemente.